Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Lembrando aquilo que sempre nós ouvimos, a igreja é santa e pecadora. Durante toda a história da salvação, tivemos homens e mulheres muito santos, como também tivemos pecadores e pecadoras. Hoje, quando São Paulo é convidado para falar na sinagoga, ele expressa exatamente isso. Primeiro, ele conta a história da salvação do povo de Israel e a nossa própria história da salvação. Então ele começa falando do povo no Egito, que foram escravizados por causa da infidelidade a Deus. Passaram 450 anos escravos no Egito. No entanto, na sua misericórdia, Deus conduz o povo para a liberdade. E o povo continua pecando no deserto, mas o amor de Deus é tão grande, tão profundo, que ele não para na fraqueza do povo, mas continua, através de Moisés, conduzindo o povo à liberdade. E quando o povo chega na terra prometida, na alegria de viver numa terra que mana leite e mel, com pouco tempo se esqueceram de todas as maravilhas que Deus havia feito por eles e começam a pecar novamente. Então Deus envia juízes, e esses juízes trabalham em pró da libertação novamente do povo. Assim foi com Jefeté, assim foi com Sansão, assim foi com Baraque e tantos outros juízes. Mas o coração endurecido do povo, diante da bondade de Deus, que ele próprio caminhava no meio do povo, conduzindo o povo, dando vitória ao povo em todas as batalhas que eles travavam. No entanto, eles começaram a murmurar, queriam um rei. Como todos os povos tinham um rei, eles queriam um rei, não queriam mais que Deus estivesse à frente do povo. E Deus assim suscitou Saul, que reinou por 40 anos no meio do povo de Israel. No entanto, Saul desviou-se de Deus e cometeu muito mal para o povo de Deus. E Deus, na sua bondade, tirou Saul do poder e colocou Davi. E ali tinha um propósito de Deus, para que da raiz de Jessé, que era Davi, suscitasse alguém que viria depois para reinar para sempre. Aí encontramos João Batista, que vem preparar a chegada do Senhor, e ele vai dizer: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aí Jesus apareceu, Jesus se revelou, Jesus se encarnou, e a partir daí nós não deveríamos mais viver no pecado, porque com a encarnação, com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós fomos libertados de toda a escravidão. No entanto, por nossa desobediência, nós ainda continuamos nos afastando de Deus e, consequentemente, caindo novamente na escravidão. Porque precisamos assumir o nosso lugar. Nós somos apenas servos que servimos o reino de Deus através da graça que Jesus trouxe para nós no momento que ele deu a sua própria vida. Então o Evangelho vai dizer: o servo não é maior do que o seu senhor. Mas quando o servo ele obedece, ele faz a vontade de Deus, ele se assemelha ao seu Senhor. Em outra passagem, Jesus vai dizer que ele pode fazer obras até maiores do que
ele fez. Então, o Evangelho começa dizendo que depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: alguém entre vós há de me trair. Quem será, naquele momento, dos 12, que iria trair Jesus? É muito importante nós refletirmos sobre isso, porque se nós não vivermos a nossa vida vigilantes, servindo com alegria, nós também podemos cair na mesma armadilha de Judas e trairmos Jesus. Por isso, Jesus vai dizer no Evangelho que todos aqueles que recebem, aqueles que ele enviou, está recebendo a ele e o próprio Pai, que pediu para que ele cuidasse de todo o rebanho e concedesse ao rebanho a força necessária para vencer os inimigos e terminar a história da salvação não como vilão, mas como homem santo, mulher santa, como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Débora, como foi com Ruth, como foi com Davi, como foi com João Batista e tantos outros que trilharam o caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.